Oi, eu sou a Aninha, assim, bem-vindo de volta a Chega de Ler. E hoje a gente voltou para a leitura mensal do canal, em que eu tô lendo Ardeira, da Kiera Cass. Pra quem não conhece, esse aqui é um formato diferente de vídeo que eu tô fazendo baseado nos vídeos do Paulo Ratz, do Livraria em Casa, em que eu faço um resumo de um livro muito famoso que eu quero ler. Hoje o resumo vai ser um pouquinho diferente, mas vocês já vão entender. E depois eu dou minha opinião sobre ele. E eu faço isso mensalmente, até que é a leitura mensal, né? E agora eu tô no quarto livro da série da seleção, que é Ardeira. Então, como eu disse antes, o resumo vai ter que ser um pouquinho diferente dessa vez. Eu vou narrar tudo pra vocês, vou contar tudo o que aconteceu, mas não vai ter a minha cara aqui, porque eu vou ter que fazer depois e tal. Mas eu vou colocar uma ediçãozinha, vou colocar imagens pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Então, com isso dito, vamos pro resumo. A gente começa o livro conhecendo a Idlin, filha do Maxwell e da América, que tem 18 anos, e também tem um irmão gêmeo, o Aren. Seguindo a lei que tinha na época da primeira trilogia da seleção, o Aren deveria ser o próximo na fila pra ser o rei, mesmo sendo 7 minutos mais novo que ela. Mas aí o Maxon, com a ajuda da América e tudo isso mais, mudou essa lei e agora o primeiro nascido deve ser o rei ou a rainha de qualquer jeito. E isso põe muita pressão na Idlin por ela ser a herdeira. Olha só, o título do livro, olha só. Ah, e o Maxon e a América também tiveram mais 2 filhos, o Caden de 14 e o Austin de 10. A gente também fica sabendo que o Maxon realmente acabou com as castas, mas a felicidade não dura muito, porque os cidadãos começam a sofrer discriminação entre eles mesmos. E por isso começam a se revoltar. Para extrair a população até o rei conseguir arrumar um jeito de consertar isso, eles decidem fazer uma nova seleção, que de acordo com o livro tinha sido extinta. A Idlin obviamente não gosta de ser forçada a fazer isso, e ela só aceita um tempo depois porque enfia um senso nela de que ela devia ajudar os pais, e porque ela faz um acordo de que vai ser tudo bem se ela não quiser casar no final. Mas a gente sabe que, né, como é um livro de romance, isso vai acabar rolando. A seleção começa com 35 caras e alguns chamam a atenção. O Kyle, que é filho da Marlee e que na verdade não gosta da Idlin, ele jura que nem se inscreveu, mas anunciaram publicamente, então não dá pra voltar atrás. O Hale, o Ian e o Henry. O Henry, no caso da Noreste, ele mal sabe falar inglês e tudo mais, e por causa disso ele precisa andar por aí com um tradutor, que é o Eric. Para chamar a atenção e agradar a população, a Edelyn faz uma parada com os selecionados e até começa bem, mas logo a população começa a jogar comida neles pra protestar e etc. Aí ela entende que algumas pessoas não gostam dela, e aí o Aren dá uma dica dela para ser mais envolvida na seleção, pra galera comprar mais, tudo isso mais. Ainda para chamar a atenção pra seleção e pra ela mesma, ela acaba tirando uns meninos da seleção, mas de uma forma bem grossa, e isso passa pra mídia que critica ela. Pra provar que ela realmente tá se envolvendo na seleção, porque até o momento ela realmente só tá fingindo, ela vai atrás do Kyle, que é o único que ela conhece, e pede pra eles se beijarem pra algum fotógrafo ver. E acontece, né, mas ela fica completamente instável, sabe, por causa do beijo. Não necessariamente instável, mas ela fica bem nervosa, desestabilizada. Mas enfim, depois ela vai a um monte de encontro, né? Ela vai no encontro com o Hale e depois com o Baden. Ela também pede pra beijar o Kyle de novo, né, mas sem sentimentos. Mas aí ela tem encontro com o Jack, que é outro cara, e ele toca nela de um jeito que não é apropriado. Obviamente ela fica desconfortável com isso e decide expulsar ele da seleção. E aí, graças a Deus, ela tem apoio de todo mundo pra fazer isso. Além disso, ela também sai com o Ian e ele propõe deles se casarem só por conveniência. Ele vai poder ter uma vida de boa e ela vai governar sem realmente ter um casamento. Se ela aceitar, mas no caso ela fala que vai decidir ainda. Depois disso tem mais um encontro, mas dessa vez ela vai em um com o Kyle, o Burke, o Fox, o Henry e o Eric. A ideia é eles cozinharem, se divertirem, etc. Mas não dá porque eles acabam brigando. O Burke soca o Fox e ele acaba derrubando a Idlin no chão. Os meninos ficam envolvidos na briga, tentando separar eles e, sei lá, alguns tentando brigar também. E então acaba sobrando pro Eric ajudar a Idlin e ele acaba ajudando ela a ir pro quarto dela. Lá eles se conectam e ela até descobre que o nome verdadeiro dele é Eiko, porque ele adaptou pros coitados estadunidenses, não conseguirem falar o nome dele. E tem isso. Depois disso ela expulsa o Burke e ela ia expulsar o Fox, mas ela desiste porque ela entende que ele tá lá pelo dinheiro. Ah, e ela beija de novo o Kyle, mas dessa vez eles conversam e se conectam. No meio disso, a Idlin descobre toda uma treta com a galera mais pobre do reino que tá se revoltando, etc. Mas aí no mesmo dia ela vê o Harry sozinho, vai falar com ele. Eles não se comunicam tão bem, porque eles nem falam a mesma língua, né? Mas eles ainda conseguem conversar de certa forma, fazendo gestos e tal. E eles acabam se beijando. Eu falei tudo isso junto porque realmente no mesmo dia eu acho que uma coisa mais importante que a outra, né? Mas tudo bem. O Baden fala que quer desistir da seleção porque a Idlin é horrível com ele e tal. E apesar dele estar certo, a Idlin fica mal chorando no quarto dela. Nesse momento, o Eric encontra ela e eles começam a conversar sobre o beijo dela com o Harry e tal, sobre tudo isso mais. E em como o coitado do Harry acha que a Idlin é uma pessoa fantástica. Mas o Eric deixa claro que a língua pode ser sempre um problema entre eles. Até porque se eles realmente se casassem, ia demorar muito pra um dos dois entender e aprender a língua do outro. A gente também tem mais momentos da Idlin sendo mais vulnerável emocionalmente, mesmo que ela tenha medo disso, e falando com o Kyle. E a gente também descobre que ele gosta de arquitetura. É importante.
Um pouco só. Depois, a Adeline convida a Camille pro palácio. Caso vocês não saibam, porque eu não expliquei, então não sei se vocês saberiam, a Camille é a princesa francesa namorada do Arryn. E também é importante a gente saber que a Adeline basicamente se sente muito insegura com ela, com a Camille, porque ela sente que elas competem pelo amor do Arryn, que é o irmão dela, e namorado da Camille, obviamente. E também porque tem essa imagem de que a Camille é tudo que a Adeline queria ser. Então é uma pessoa muito mais sensível, mais aberta, que o povo gosta, e isso não é o que a Adeline tem. Mas enfim, ela acaba chamando a Camille pra fazer um baile pra ela. E lá a gente tem várias cenas, mostra ela se conectando com o Eric, porque ele fala das inseguranças, mas ela apoia ele. E meio que fica claro também que o Eric tem interesse na Adeline, no final das contas. Do nada, a Adeline fala pro Arryn que seria melhor terminar com a Camille, porque talvez ela não seja a pessoa certa pra ele, mas logo depois a gente descobre que os dois fogem e se casam. Nisso, a Adeline fica desesperada e vai pro quarto dela, onde ela acha uma carta do Arryn falando que ela devia se abrir mais e encontrar o amor e tudo isso mais. A Adeline, sendo ela, vai reclamar com os pais porque ela fica magoada e brava com a carta e tudo isso mais. Ela entra no quarto deles e vê como tudo lá é sobre o amor deles. E aí ela entende porque o Arryn fugiu com a Camille. E ele entende tudo que ela falou sobre o amor que ele sente por ela. Mas isso não dura muito porque logo ela descobre que a mãe teve um ataque cardíaco quando descobriu do Arryn. E todo mundo vai pro hospital ficar preocupado com ela. E aí, vendo que tem tanta gente lá preocupada com a América, ela inclusa, obviamente, né? Ela entende a importância do amor na vida dela, então ela decide que vai sim achar um amor na seleção. E o resumo é basicamente isso, na verdade. Olha só, voltamos. Oi, voltei, sentiu saudade? Acho que não, mas tudo bem. Agora vamos para minhas opiniões sobre esse livro que, meu Deus do céu. No geral, eu gostei dele, na verdade. Ele tem esses problemas como qualquer outro livro da seleção, que eu vou até falar depois. Mas no geral eu achei legal, eu gostei. Eu acho muito legal o fato de ser do ponto de vista da Adeline a pessoa que vai escolher, porque agora de verdade a gente vai conseguir entender quem que são os selecionados, que vão ser as pessoas que estão lá pra conseguir conquistar ela. E também faz com que, tipo, eu não tenha ideia de quem ela vai escolher. Porque no caso da seleção, quando tinha o Maxton e o Aspen, era óbvio que ela ia ficar com o Maxton, tanto por spoiler, tanto porque ela não ia fazer uma volta inteira, uma história inteira, pra no final chegar, em vez dela ficar com o Maxton, que faz com que ela evolua na questão de personagem mesmo, em vez de ficar com o Maxton, ela ia voltar para estar casada e ficar com o Aspen. Aqui todo mundo tá no zero, então qualquer um com que ela ficasse ia pra frente. Então eu acho muito interessante, dá um medinho. Eu não faço ideia com que ela vai terminar, porque eu não lembro, eu nunca lembro. Mas eu acho que seria interessante se fosse o Eric, o Eiko, o cara que traduz, né, o Henry, o príncipe da Suécia, não lembro. Mas eu acho que seria legal pela quebra de expectativa, sabe? Ele não queria estar lá, porque ele tá lá só pra traduzir, ele não se inscreveu nem nada assim. E ela não queria estar lá também. Não tem o peso de ser sobre a seleção, sabe? Era tipo, ele tava lá no meio e ela acabou se apaixonando. Eu acho que é um negócio interessante e que encaixaria com o que a Adeline queria desde o começo. Que era se apaixonar porque ela quis, sabe? Ele não tá lá pra encantar ela, mas ele encantou do mesmo jeito. Eu acho que eles vão ficar juntos? Não, eu não lembro, de verdade. Seria legal. Apesar de que, sim, gosto do Kai, eu gosto do Harry. Gosto de mais alguém? Acho que não. Mas eu gosto dos dois também, então qualquer um ali eu acho que seria interessante. E também porque eu não sei como é que seria a dinâmica. Ela chegando, então, gente, eu fiz a seleção. Eu escolhi o tradutor de um dos selecionados, então... Ah, e um tópico a ser abordado aqui é: a Adeline é chata de propósito, tá bom? Eu sei que muita gente não gosta da herdeira porque a Adeline é insuportável. Ela realmente é, meu Deus do céu. Menina chata. Ela acha que ela é o centro de tudo, ela é a rainha de tudo. Tecnicamente ela é porque ela é princesa. Mas ela se acha demais. A questão é que aqui a Kiera Cass fez de propósito. Ela obviamente escreve a Adeline tendo uns ataques de estrelismo dela, porque ela quer que a gente não goste dela. E aí a gente vai ter o arco dela entendendo, virando uma pessoa melhor. Como a gente já tá vendo aqui, inclusive. Não é que eu acho que quem não gosta dos livros dela porque tem ela, esteja errado. É só porque é de propósito. É que pra mim seria pior se fosse sem querer, sabe? Como a Alina no Sol e Tormenta, Sombreos, tudo isso mais. Aqui ela é chata sem querer. Aqui ela é chata, obviamente. Tá até muito na cara. Mas agora, indo pra parte em que eu só faço piada, em que eu vou anotar as coisas específicas, a gente tem várias coisas. Se eu estiver lendo aqui é porque eu tô no roteiro, entendendo isso. Show. A primeira coisa que eu notei é que tem um momento em que a Adeline fala que ela não parece nem a mãe nem o Puffy. Mas aí fala que ela parece a avó. Aí eu, A gente descobre também que a dissolução nas castas tá dando um problema. Que assim, sim, faz 18 anos, 19, 20, eu acho, que vocês dissolveram as castas. Eu imaginava. Não é como se eu imaginasse que tivesse um super plano de governo apresentado na seleção. Mas era óbvio, né, que isso ia acontecer. E também, a parte que eles colocaram a culpa nos pobres, eu fiquei, gente, deixa quieto, ignora. E também um ponto muito interessante que eles falaram que acabaram com a seleção. Mas na verdade não. A última seleção que a gente teve foi com Maxon Shreve. Aí aconteceu daqui, sei lá o que mais, não tem mais seleção. Só que aí a próxima herdeira do trono é a Adeline. E vai ter uma seleção.
Então, eles claramente falaram, sabe? Tipo, não vai ter mais seleção, sei lá o que mais. Então, no papo, tinha acabado. E aí voltaram, sei lá o que mais. Pensando cronologicamente, não acabou. Teve no rei anterior e vai ter agora. E também tem a questão que, assim, o Maxon não tem 40 anos. E eles já querem casar a menina. É um pouquinho, meu Deus do céu, tipo, ela não vai virar rainha tão cedo, calma. Mas eu entendo, né? Porque, tipo, nossa, vamos fazer adolescente torcer pra uma menina de 30 anos. Não. Eu entendo a questão por trás, mas é que, tipo, o Maxon, eles tiveram filhos com 20 anos e a Adeline tem 18, então a América e o Maxon tem, tipo, 37, 38. O que eu acho engraçado, mas enfim. Mas apesar disso, não tem aqui que eu acho selecionado os meninos interessantes. Isso era no começo, depois eu comecei a gostar de verdade. E também eu acho legal como tem aquele protesto no meio do desfile, porque vai mostrar que não é tão fácil assim. Começaram a seleção, beleza, é um pão e circo, mas a galera ainda tá brava, ainda tá morrendo de fome, tá, sei lá, não sei o que eles estavam. Mas ainda vai ter reclamação, então eu acho isso bem interessante. Eu anotei aqui, achei tão interessante isso, né, ele não querer ficar vulnerável com ninguém. Ui. Mas, ignorem o ui, eu só achei muito interessante porque é um negócio... É um tópico complexo e é interessante ver uma princesa não querer mostrar as inseguranças dela pra ninguém. Eu achei bem interessante. Aquela coisa que tem com o Jack, que é o cara que meio que assedia ela com isso, mas é muito pesado. Eu fiquei pesada, assim, quando eu li essa parte. Mas ainda bem que não trataram como se fosse uma coisa leviana. Eles expulsaram ele direto e tem um momento que para tudo pra falar sobre isso. Eu achei muito bom. É uma consciência muito boa que eu não esperava da Kiara Cass, eu acho. Mas eu achei muito boa essa cena. Voltando pro clima animado, eu acho maravilhoso como todo mundo pisa na Idlin, até o irmão o Austin, eu acho que ele tem 14 anos. Mano, eu vou ler pro... A Caden, errei. Caden fez uma cara de tédio. Não fale assim comigo, Idlin. Tenho 14 anos, não 4. Ligo todos os jornais e preste atenção nas edições do jornal oficial. Falo mais línguas que você e aprendo tudo o que você precisa saber sem ser obrigado. Não haja como se fosse melhor que eu. Eu sou um príncipe. E seu nome algum dia aparecerá em um livro de história. Um moleque de 10 anos, entediado, vai decorá-lo para uma prova e depois esquecer tudo a seu respeito. Você tem um emprego como qualquer outra pessoa. Pare de agir como se ser rainha fizesse de você alguém melhor ou pior que os outros. Mano, assim, apesar de achar engraçado, eu passei mal de quando tava nessa parte. Isso prova mais ainda o meu ponto de que a Adeline é insuportável e intragável de propósito. Porque eles não colocariam um irmão de 14 anos macetando a menina, massacrando ela, se fosse pra gente achar que ela tá certa em tudo. Eu também morri de rir no momento em que a Adeline tá falando os pontos positivos todos selecionados, então, tipo, saber pintar, saber cozinhar, é um bom arquiteto, eu acho, coisas assim, sabe, muito interessantes. Aí chega no Fox, ela fala, ele consegue se manter positivo. Eu... O cara vai embora na hora. Ele não faz nada, mas ele sabe manter positivo, olha como ele é legal. Tem um momento que ela fala, acho que não tenho tantas inclinações românticas contra outras pessoas. Eu só notei, meu Deus, e se ela for a romântica? Aí eu fiquei, meu Deus. Mas não é, obviamente não é. Queria que fosse, ia ser muito interessante, mas não é. Eu achei muito do nada, ela do nada fala pro Aaron, tipo, reconsidera aí se casar com a Camille. Sei lá, você quer mesmo? Você pode se arrepender depois, disso, mas eu achei muito do nada. Eu entendi que é porque ela tem medo de perder ele pra Camille, que acabou perdendo mesmo, né, ou burra. Mas eu não senti isso sendo trabalhado durante o livro. Se fosse trabalhado, sabe, de tipo, ela não querer perder ele por nada, e problemas ter a Camille e tudo isso mais, eu entenderia, mas... veio muito do nada pra mim. Mas aí isso gerou, acho que a melhor parte do livro, que foi o finalzinho. Mas eu gostei muito. Que é assim, o Aren, eu vou falar assim porque eu não sei como pronuncia, tá? Ele deixa a carta pra Idlin. E apesar dele mandar umas coisas tipo, você pode ser corajosa e ainda feminina, tipo, sim, dá pra ser as duas coisas. Eu não sei porque você colocou como se fossem forças antagonistas. Mas tudo bem. Apesar dele meter essa, ele também coloca na cabeça da Idlin que ela precisa se abrir mais pra tudo. E aí ela consegue entender mais 2 páginas depois que ela precisa deixar sentir o amor, deixar ser rodeada também pelo amor, por causa da família, por causa do amor que ela sente por eles. E aí eu queria ler também essa parte aqui, porque eu achei muito bonita. Nunca achei que eu fosse falar isso, mas eu achei essa parte aqui muito bonita. Sempre pensara que não poderia viver uma vida para os outros, que o amor não passava de uma algema. Talvez fosse mesmo, mas a verdade é que eu precisava dessa algema. Me permiti sentir a dor da partida de Aren, a dor da preocupação de meu pai, e sobretudo, a dor de saber que a vida da minha mãe estava em risco. Essas coisas não me enfraqueciam, me mantinham no momento presente, eu já não fugiria delas. Então é isso, eu acho que apesar dos problemas, né, que eu apontei aqui, eu acho que na verdade tem mais problemas, o livro acaba muito bem, eu acho muito interessante esse arco dela conseguir se abrir pro amor, e ela usar exatamente o amor pela família, não o amor por uma pessoa qualquer, mas pelo amor pela família mesmo. Ela consegue usar isso pra conseguir entender que ela pode sentir as coisas. Eu achei muito interessante esse arco. A história no geral tem problemas, como eu já falei. Acho que até o momento esse é o meu livro favorito da série da seleção. Pelo menos foi o que eu dei nota mais alta, dei 3 estrelas e meia. Ficou 3 no Goodreads, mas 3 estrelas e meia. Então eu acho que é o que eu mais gostei até agora, por causa desse arco dela. Eu gosto do arco da pessoa que tá tão no fundo do poço, que só tem como ela subir, aí ela sobe realmente. Então eu gostei disso. E tô levemente ansiosa pra continuar o próximo livro, que vai ser o último também.
Acho que sim. Assim, a América não vai morrer, que eu sei, obviamente, mulher com 36 anos. 36 anos e farta não morrer, né? Acho que não. Ela tem resistência ainda. Ela vai escolher alguém, eu queria que fosse o Eric, mas se for outro cara também, eu tô de boa. Apesar de não ter muita expectativa, eu acho que vai ser legal também, porque eu gostei do arco da Idlin aqui. E é isso, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, vai ter meu Twitter, meu Goodreads aparecendo aqui. Vocês vão saber, quando eu começar a ler o último livro, eu acho que é A Coroa, que chama, porque eu vou marcar no Goodreads. Mas vocês também podem conversar comigo no Twitter, tudo isso mais. Se inscrevam no canal se vocês gostaram, que vocês viram aqui. Eu sou muito legal, juro. Falo de livros, de outros livros que não são só seleção. E eu falo bastante bem dos livros, a não ser que não é coisa de Pop Campus. Mas aí a gente ignora. Também deem like no vídeo, que vai ajudar a impulsionar ele pela internet afora. Vai ajudar bastante. Comentem o que vocês acham desse livro, o que vocês acharam das minhas opiniões até aqui na caixa dos comentários, vai ser bem interessante ter essa troca. Compartilhem com os fãs da seleção que vocês acham que podem gostar desse vídeo. E por hoje é só. Tchau!